Bolsonaro tá falando que ele é a rainha da Inglaterra, hein? Será que tem sentido isso que ele tá falando? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, por favor, ó. Se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês pra fazer o nosso canal continuar crescendo aqui, belezinha? Não esquece também, galera, de ativar o sininho pra sempre receber todas as notificações e continuar sempre por dentro de tudo sobre o Brasil e o mundo aqui no nosso canal, belezinha? Bolsonaro, em mais uma declaração bem polêmica, ele falou: estão fazendo de mim a rainha da Inglaterra. E aí vários memes, a gente sabe que o Brasil é o campeão dos memes sempre, né? Começaram a surgir com o Bolsonaro com a cara da rainha Elizabeth e tal, os memes relativamente engraçados, né? Vamos tentar entender, galera, por que o Bolsonaro ele quis dizer isso. Pra gente entender, primeira coisa, a gente tem que saber a diferença entre o que é Estado e o que é governo. Quando a gente fala do Estado, o Estado ele é uma conjunção, ele é uma atuação de três coisas ao mesmo tempo. O Estado ele é formado por um povo, beleza, uma população, por um território, lembrando que território não é qualquer espaço, tem que ter soberania, tem que ter limite, fronteira, autarquia, né? Tem que ter soberania sobre aquele espaço demarcado. E temos também um governo que é quem vai gerenciar a população e tomar conta ali daquele território, beleza. Então perceba, galera, que o governo é só uma parte do Estado. Quando a gente pega sistemas de governo, o Brasil, por exemplo, é uma república presidencialista. Qual que é a ideia? É que o chefe do Estado, ou seja, o representante do Brasil, é o mesmo cara que é chefe de governo, que é o cara que é eleito pela população, a figura do presidente. Então hoje, por exemplo, no Brasil, o Bolsonaro ele é chefe de Estado e chefe de governo. No Reino Unido, a situação é completamente diferente. No Reino Unido é uma monarquia parlamentarista. Então nós temos lá um chefe de Estado, no caso uma chefe, né, que é a Rainha Elizabeth, e nós temos deveríamos ter, pelo menos, né, um chefe de governo, que no caso do Reino Unido é o primeiro-ministro ou primeira-ministra, que era Theresa May, e até agora a gente não sabe quem vai ser, né, quem vai suceder na condução do Brexit, provavelmente vai ser o Boris Johnson, mas esse é assunto para um próximo vídeo, belezinha? Tá. Quando a gente fala então da Rainha Elizabeth, a Rainha Elizabeth no Reino Unido, ela não tem função de comandar o país. Ela é só uma figura assim, um representante do Estado, participa de reuniões, recebe chefes de Estado e por aí vai. Mas não é ela quem governa o país, e sim o primeiro-ministro ou a primeira-ministra, né? No Brasil, não. No Brasil, a gente tem o chefe de governo, que é o Bolsonaro, é o mesmo chefe de Estado, que também é o Bolsonaro. Só que o nosso governo não é uma ditadura. O nosso governo é dividido em três poderes, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Quando a gente fala do caso do Bolsonaro, o que ele quis dizer com isso? Ele está falando que o Congresso está tirando poderes dele, que o Congresso não deixa o Bolsonaro governar. E por isso ele seria uma espécie de figura decorativa, seria uma Rainha Elizabeth aqui do Brasil. Mas será que isso é verdade? Vamos ver, ó. O Bolsonaro, ele teve alguns decretos e medidas provisórias que são artimanhas do Poder Executivo para poder legislar em casos bem específicos, condenados pelo Congresso. A gente pode usar como exemplo, por exemplo, a questão da FUNAI demarcar as terras indígenas. O Bolsonaro tinha tirado, o Congresso foi lá e voltou, né, com a FUNAI, e agora o Bolsonaro tirou de novo o cargo da FUNAI e colocou para o Ministério da Agricultura. E aí ele até se tomou uma declaração, né? Quem demarca a terra indígena aqui sou eu. Eu sou responsável por demarcar terras indígenas e eu vou arcar com bônus e com ônus sobre isso. Não é bem assim, Bolsonaro, não é bem assim, tá? A gente tem, por exemplo, a questão da reforma da Previdência, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro, Paulo Guedes, né? Ele mandou uma proposta de reforma da Previdência, o Congresso não gostou de alguns pontos, mudou esses pontos e colocou para votação uma reforma que eles acham mais plausível. Beleza. A gente teve outras questões também, né? Como, por exemplo, o decreto do porte e posse de armas e tal. Isso quer dizer que o Congresso não está deixando o Bolsonaro governar? Não. Isso quer dizer que o Bolsonaro está saindo dos limites do que ele pode fazer como chefe do Poder Executivo. Como assim? A função do Executivo é ficar utilizando decretos e medidas provisórias como coisas assim, pouco a pouco, sabe? É ficar criando e mudando, adaptando leis de maneira assim, pontual. Não da maneira como ele está fazendo, que ele está criando medidas provisórias e decretos um em cima do outro. Por quê? Porque dessa maneira, se ele vai ficar legislando também, para que serve o Congresso? É saudável numa democracia que o Congresso que cria as leis e o Poder Executivo gerencia, ou seja, comanda o país de acordo com o que o Congresso quer.
A mesma urna que votou no Bolsonaro, votou também nos 513 deputados e nos 81 senadores. Ou seja, esse discurso do Bolsonaro, que olha, o Congresso não está deixando eu governar, está me deixando como uma figura decorativa aqui, é completamente falaciosa, é mentira isso. Ele está querendo se fazer de coitado para a população, falando, olha, o Congresso e tal. E aliás, numa democracia, de novo, né? Se ele quer, então, ficar legislando, isso não seria mais democracia, é uma ditadura. Porque quando a gente tem o poder executivo muito mais forte que o poder legislativo e o poder judiciário, isso caracteriza uma ditadura e não uma democracia saudável. Então, Bolsonaro, essa sua falinha aí de rainha da Inglaterra pode pegar muito bem com a população que gosta de você, que realmente quer fazer como se fosse um bem contra o mal, né? Os comunistas contra eu, Bolsonaro, que sou bonzinho, o Congresso malvadão, os corruptos contra eu, Bolsonaro, que sou um cara que completamente limpo de corrupção, etc., isso pode colar para quem enxerga o mundo de maneira binária. Mas para quem entende de democracia, para quem entende o que você está fazendo no governo, não passa de um discurso até que hipócrita, digamos assim, e que só quer aumentar sua popularidade em cima da, digamos assim, da inocência de algumas pessoas que acreditam nessas suas falas bem ignorantes, digamos assim. Belezinha, galera? Deu pra entender? Então, Bolsonaro, você não é rainha da Inglaterra, só que você também não é ditador do país. Você só comanda o poder executivo. Respeite o nosso legislativo, belezinha? Então tá, galera. Então, se vocês curtiram o vídeo, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like e é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.